Dona Maria Lopes, mãe de Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço, morreu de infarto no dia 30 de abril de 1921, aos 48 anos de idade. Após esse acontecimento, a vida dos Ferreira tornou-se em verdadeira desordem. José Ferreira, o patriarca, não tinha ânimo mais para viajar. Os filhos estavam atordoados. Não se separavam do tio Antônio Matilde, sempre falando em vingança. Embora continuassem prestando serviço para o cortume do finado Delmiro Gouveia, só aceitavam viagens ali por perto, entre a Pedra, Águas Belas e Mata Grande, em burros do próprio coronel. As viagens longas eram feitas por Zé Dandão sozinho, nos poucos burros que ainda pertenciam a José Ferreira. Virgulino e os irmãos evitavam falar com o pai para não ter que escutar os seus conselhos tantas vezes repetidos. O importante é viver, meus filhos. O resto Deus dá um jeito. Depois de tanta coisa ruim que sucedera uma atrás da outra, José Ferreira perdera o gosto pela vida. Sentia-se no último grau de desamparo, no limite extremo do sofrimento e da humilhação. Voltou do enterro da esposa cabisbaixo, sem saber o que fazer. Não podia sair do engenho porque estava esperando Zé Dandão, que tinha viajado com a tropa de burros para a Bahia. Se desencontrassem, seria um transtorno a mais. Por isso, ele e João continuaram no engenho. Os outros filhos foram para Brejo da Baixa Verde, em Pernambuco, onde tinham vários parentes. José Ferreira e João iriam depois juntar-se a eles. Pressentindo que a polícia apareceria a qualquer instante, em virtude do que os filhos vinham aprontando recentemente, José Ferreira vivia sobressaltado. À noite, ele e João fechavam a casa e iam dormir no mato. Como Zé Dandão estava custando a voltar, José Ferreira resolveu que o melhor seria ir para outro lugar. Quando Zé Dandão voltasse, Senhor Fragoso informaria a ele como encontrá-lo. Nesse interim, chegou a Matinha de Água Branca uma volante comandada pelo tenente José Lucena Albuquerque Maranhão, delegado comissionado de Santana do Ipanema, à procura de criminosos. Como o comissário Amarílio Batista era um profundo conhecedor da região, foi convocado para acompanhar a volante a fim de ensinar os caminhos. Naqueles dias, estava no auge a desavença entre duas importantes famílias do Moxotó, os Quirino e os Marcos. Os Ferreira eram amigos dos Marcos. Ao saberem que a volante estava atrás de bandidos, inclusive os Porcinos e os Ferreira, alguns rapazes da família dos Quirino, incentivados por José Batista Quirino, se ofereceram para juntar-se à volante. Amarílio conduziu a volante a Pariconha, a fim de convidar também o amigo Manuel Pereira, subcomissário daquele povoado. Dali, a volante voltou a Água Branca, desceu para a fazenda Cobra de Ulisses Luna e dobrou para a fazenda Chupeta de seu irmão, o capitão Senhor. Na fazenda Chupeta, ao perguntarem se sabiam dos Ferreira, o fazendeiro abriu o jogo. Despachei eles para o coronel Zezé Abílio de Bom Conselho. Não costumo ter bandido comigo. José Lucena fez que nem ouviu. Quem era besta de mexer com José Abílio de Albuquerque Ávila? A volante pôs-se na estrada para Mata Grande. Os guias eram Amarílio e Manuel Pereira. Depois de Santa Cruz do Deserto, Zé Lucena encontrou um sujeito chamado Manuel Cipriano. Perguntou se ele tinha notícia de bandidos por ali. Citou Antônio Matilde, Antônio Porcino, os Ferreira. O matuto informou que mais adiante ficava a fazenda Engenho, de Senhor Fragoso, que tinha um filho criminoso e numa das casas estava arranchado um homem chamado José Ferreira. Pronto! Para Amarílio e Manuel Pereira não podia haver notícia melhor. Agora era a vez de irem à forra.
Se José Ferreira estava lá, então os filhos também estavam. Estava anoitecendo. Deixaram a diligência para o dia seguinte. Ao amanhecer do dia 18 de maio de 1921, a polícia chegou de supetão na Fazenda Engenho. Coincidentemente, aquele era o dia em que José Ferreira ia sair da Fazenda Engenho. Já tinha externado a senhor Fragoso o agradecimento por tudo quanto fizera para diminuir seu sofrimento. Ajudar a tirar o leite das vacas, estava debulhando o milho no alpendre da casa para dar aos burros. João tinha ido ao pasto pegar os animais. Foi então que a polícia chegou. Não houve nenhum diálogo, não foi feita nenhuma pergunta. Os soldados simplesmente cercaram a casa onde José Ferreira se encontrava e abriram fogo. O pobre José Ferreira ainda conseguiu entrar na casa para proteger-se, mas os soldados entraram atrás. Ele foi agarrado e executado sumariamente. Ao escutarem os tiros, as pessoas que estavam na sede da fazenda foram ver o que estava acontecendo. Na frente ia senhor Fragoso e seu irmão Zequinha. O tenente Lucena, sem saber e sem perguntar quem eram, mandou abrir fogo, matando um e ferindo o outro. O morto era senhor Fragoso. Sua esposa e uma filha que vinham a certa distância também ficaram feridas. Como a terceira casa estava fechada, os soldados arrombaram a porta, encontraram o filho de senhor Fragoso e mataram-no. Em seguida, saquearam a fazenda, levaram tudo o que lhes interessava e destruíram o que não quiseram ou não puderam levar. João Ferreira estava no pasto procurando os burros quando escutou os tiros. Sem saber o que estava acontecendo, escondeu-se no mato. Mais tarde, foi cautelosamente ver o que tinha ocorrido. Só via gente chorando. Quando entrou na casa, viu o corpo de seu pai num canto, todo ensanguentado, morto. A volante tinha ido embora. Um morador foi à Mata Grande avisar as autoridades locais o que tinha ocorrido no engenho. O subdelegado Maurício Vieira de Barros foi pessoalmente verificar o fato. Providenciou socorro para os feridos e cuidou do sepultamento dos 2 mortos com a ajuda de Pedro Francelino. José Ferreira, pai de Virgulino Ferreira da Silva, o futuro Lampião, rei do cangaço, tinha 49 anos de idade. Foi enterrado ao lado da mulher no cemitério de Santa Cruz do Deserto. No sermão da missa dominical, o vigário de Água Branca, padre Epifânio Moura, proferiu uma frase que se tornaria profética. Esse crime vai trazer muita desgraça para o sertão. Quando souberam do fato, Virgulino e os irmãos mais velhos pegaram as moças e as crianças e foram para o local da tragédia. Antônio Rosa também estava com eles. Chegaram ao engenho 3 ou 4 dias depois. Perto da fazenda, escutaram os psius. Era João, que estava escondido no mato com medo da polícia. Seguiram direto para o cemitério. Virgulino ia calado, carrancudo. O vulcão que se continha adormecido em sua alma remexia-se, convulsionava, ameaçava estrugir. De pé, diante da sepultura do pai, enquanto as crianças choravam, Virgulino tirou o chapéu e rezou. Tinha perfeita consciência da real extensão do problema. Encontrava-se num caminho sem volta. Pois é, meus irmãos, começou a dizer pausadamente. Veja a que ponto nós chegou. Nós se mudamos 3 vezes para fugir das intrigas de nossos inimigos. E agora mataram nosso pai, a única riqueza que nos restava. O coitado não tinha nem 50 anos. Um homem bom, sempre preocupado com a família. Viveu toda a sua vida com honra, sem ter um só inimigo, e foi matado logo por quem? Pela polícia. E na minha cabeça é como se fosse a polícia que também matou a minha mãe, coitadinha. Apurrinhada com essa vida de vai pra aqui, vai pra acolá.
Uma mudança atrás da outra. Ninguém suporta a vida que ela suportou. Fez uma pausa, arrumando as ideias e anunciou a assustadora decisão. Eu vou vingar meu pai. Homem nenhum nasceu para ser pisado. Não quero que ninguém bote roupa de luto. E não adianta chorar. Nós tem que agir. João, você vai levar as crianças para Pernambuco. Cuide bem delas. Procure os nossos parentes, os amigos do nosso pai, o coronel Chico Martins, o coronel José Abílio. Tonho e Livino eu nem pergunto porque eu sei que eles vão comigo. Mas se quiserem ainda há tempo. Pode ir com o João, as manas e as crianças. Eu perdi a esperança de ter uma vida normal, criar gado, tanger burro. Minha casa de hoje em diante vai ser o meu chapéu. Até hoje só peguei no rifle para defender a honra da minha família. Mas a partir de agora vou ser cangaceiro. Já que a polícia quer assim, assim vai ser. Para me vingar do que fizeram com minha família, eu vou lutar até a morte. Se eu matasse todos os soldados do mundo ainda era pouco. E se eu pudesse, eu tocava fogo no estado de Alagoas. João Ferreira, contando então 19 anos de idade, foi com as irmãs e o pequeno Ezequiel para a casa de Pedro Porcino, irmão de Antônio e José Porcino, onde passaram alguns dias. Como, porém, havia necessidade de maior apoio e segurança, João foi com as crianças procurar o coronel Chico Martins em Pau Ferro, atual Itaíba, uma povoação acima de Mata Grande, mas já no estado de Pernambuco. O coronel ouviu atentamente a história contada por João. Sensibilizado, autorizou-o a ocupar uma de suas casas ao lado da igreja. Embora tomasse todas as precauções para que a polícia não soubesse quem ele era, João teve de manter contato com alguns conhecidos, pois precisava ver Zé Dandão, que estava com a tropa de burros da família. Zé Dandão, amigo fiel dos Ferreira, assim que soube do paradeiro de João, foi encontrá-lo em Pau-Ferro. Disse que passara quase uma semana escondido em um serrote, perto de Santa Cruz do Deserto, passando fome e sede, com medo de ser descoberto e morto pelas volantes. Depois de algum tempo, o coronel Chico Martins mandou que os Ferreira fossem procurar o seu cunhado, o coronel José Abílio de Albuquerque Ávila, conhecido como Zezé Abílio, chefe político de Bom Conselho de Papacaça, por considerar que ali estavam mais seguros. Os Ferreira ficaram na fazenda Mata Verde do coronel Zezé Abílio durante cerca de 2 anos. Quando iam a Bom Conselho, arranchavam-se na casa de Dona Biluca, viúva do coronel Antônio Souto. Depois da morte de José Ferreira, Virgulino, o Lampião, foi com Antônio Ferreira, Livino e Antônio Rosa procurar Antônio Matilde para participar-lhe a decisão tomada. Antônio Matilde convocou o sobrinho Luiz Marinho, o Luiz Marinho, 2 rapazes dos Porcino, Antônio e José, os 3 irmãos Benedito, Olímpio, Manuel e José, e um sujeito conhecido como recruta. Eram ao todo 12 homens. Em algumas ocasiões, juntavam-se a eles alguns cabras do coronel Zezé Abílio e membros da família Marcos que estavam em guerra com os Quirino. O chefe era Antônio Matilde e, por isso, o grupo passou a ser chamado de Os Matildes. Porém, como os únicos elementos conhecidos por todos na região eram Antônio e José Porcino, já que os outros eram forasteiros, o grupo era também chamado de Os Porcinos. De todos os integrantes do grupo, o que se destacava mesmo era Virgulino Lampião. E, evidentemente, a prioridade número 1 era vingar a morte de José Ferreira e o alvo principal era o tenente José Lucena, tido como responsável pelo seu assassinato. Aí surgiu uma ideia, uma tocaia. Os rapazes levaram uma semana planejando a emboscada, convidaram mais gente para o bando.
José Lucena tinha ido a Jatobá de Tacaratu, em Pernambuco, para uma reunião com autoridades daquele estado a fim de combinarem ações simultâneas na divisa de Pernambuco com Alagoas. Na volta, Lucena passaria por Espírito Santo, atual Inajá. Os cangaceiros resolveram tocaiá-lo no caminho. Para atrair a volante, eles deixaram de propósito rastros bem visíveis na estrada que vai de Espírito Santo para Mata Grande e por onde passavam iam dizendo: "Tamo indo para Mata Grande." Ao chegarem à Fazenda Cruz, em Poço Branco, na tarde do dia 19 de junho de 1921, passaram direto pela estrada em frente à casa de José Mandu, deixando as marcas das alpercatas no solo arenoso, porém mais adiante voltaram por dentro do mato e foram pedir a José Mandu para passar a noite ali. Arrancharam-se fora da casa, no alpendre, observando a estrada. Atrás da casa ficava o leito seco do rio Moxotó, margeado de frondosas caraibeiras e palmeiras catulé. A noite fez um frio danado, ninguém conseguiu dormir. Pela madrugada, 20 de junho de 1921, a fim de esquentar o corpo, puseram-se em ação. Lampião foi com um grupo entrincheirar-se atrás da cerca do curral, no outro lado da estrada. Antônio Ferreira foi com outro grupo esconder-se numa barroca à direita da casa. Antônio Matilde e Livino postaram-se com os demais à esquerda da casa, atrás de umas moitas. A emboscada tinha um fim específico: matar José Lucena. Não interessava matar soldados, qualquer soldados. Tinham de matar era Lucena. Se além dele morressem outros, tudo bem, mas o alvo mesmo era o tenente. Aquela seria a primeira vez em que os Ferreira, assumidamente como cangaceiros, participariam de um grande combate com a polícia. Havia, contudo, um problema. Os cangaceiros não conheciam Lucena. Tudo o que sabiam era que o tenente era um homem alto e costumava viajar à frente da coluna. Ao clarear do dia, a volante apontou na estrada. Era soldado que não tinha quem contasse. Na verdade, não era uma volante, mas duas. A de José Lucena, com uns 80 homens puxando na frente, e um pouco mais atrás, a do tenente Enéas Barros, com cerca de 40 homens. Os cangaceiros, seguindo o plano previamente traçado, concentraram praticamente todos os tiros no homem alto que vinha à frente da tropa. O tiroteio não demorou muito, pois os atacantes, quando tiveram certeza de que o homem, objeto de sua fúria, estava morto, cessaram a luta e fugiram correndo agachados por dentro do areal do rio Moxotó, gritando, xingando, gargalhando sarcasticamente, latindo, rinchando e zurrando feito animais. Apesar de ter sido abatido o cangaceiro recruta, também conhecido como gafanhaque, os Ferreira estavam de alma lavada, certos de que tinham eliminado o responsável pela morte de seu pai. Foi enorme a sua frustração ao saberem que o homem que ia à frente da coluna, alvejado com mais de 40 tiros, não era José Lucena. O tenente tinha se atrasado um pouco e quem morreu foi um soldado compridão chamado Felinto da Silva, que vinha na frente. Lampião lamentava, mordendo os beiços. "Não é José Lucena? Filho de uma égua! Não pode ser, não pode ser!"